para o Brasil, e que eu gostaria de lembrar que os impérios sempre tiveram no projeto cultural uma parte fundamental do seu interesse estratégico. É decisivo nesse momento em que nós estamos discutindo a possibilidade de parcerias com capital estrangeiro, empresas nacionais, que se preserve a identidade nacional, a cultura nacional, as formas de produção dos nossos valores, da nossa raiz, das nossas tradições. Por isso eu queria concluir parabenizando o SBT pela trajetória, desejando mais décadas de vida e que ele consiga manter a essência do seu êxito, que é a capacidade inigualável de diálogo, de comunicação, de relacionamento com o povo brasileiro, especialmente com aquele setor mais fragilizado, mais excluído da sociedade e que se anima, se motiva e se reconhece na programação televisiva do SBT. Parabéns pelo êxito e espero que você esteja à altura dos desafios que o Brasil enfrenta nesse início de novo século. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre senhor deputado Arthur Vigílio, pelas lideranças do governo no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores representantes do Sistema Brasileiro de Televisão, esta exitosa empresa nacional que avança na tecnologia, é correta na informação e faz parte dessa enorme construção democrática que varre o país de ponta a ponta. Eu ouvia com enorme atenção o discurso do nobre líder Aloysio Mercadante. E sobre o seu discurso eu me ponho com ele de acordo em pontos que são significativos. A ideia, por exemplo, de o SBT estar atento às transformações tecnológicas, mergulhando de maneira brilhante na era digital, de modo a poder responder à competição exigente do seu setor, com a competência e com os avanços que vem registrando, inclusive do ponto de vista da audiência aos seus programas e da qualidade dos seus programas. É claro que a parte restante, e é democrático agir assim, é a da discordância. Eu não vejo de jeito algum que o Brasil esteja mergulhado em qualquer crise ética. Esteve mergulhado em crise ética quando havia sobre nós uma ditadura militar. E poderia ser uma ditadura civil. Bastava que não fosse democrático o regime para que houvesse uma crise ética de alta monta. Imprensa censurada, parlamentares caçados, possibilidades imensas de escândalos serem abafados. Eu não confundo, até porque ingênuo não sou, e se ingênuo não sou, lhe digo que insincero tampouco o sou. Não confundo de jeito algum o acúmulo de denúncias que a democracia propicia com aumento de taxa de crise ética, de jeito algum, de forma alguma, neste país ou em nenhuma outra nação que aspire a foros verdadeiros de civilização. Mais denúncia significa mais possibilidade de gente ser punida. Mais denúncia significa menos crise ética, porque significa isso aí tudo o resultado do trabalho de uma imprensa investigativa, de um Congresso vigilante, de uma oposição com plena capacidade de funcionar e de um governo que não tem se recusado em nenhum momento a fazer a apuração de todos os fatos que lhe chegam às mãos. Eu vejo que sequer no Congresso há uma crise ética. Sequer no Congresso. No Congresso nós temos alguns episódios sendo investigados. Nada tão drástico quanto o que aconteceu em passado recente. Crise de anões, crise de orçamento, cassação, a casa tendo que cortar na sua carne, o Congresso mostrando o tempo inteiro que é capaz de responder o que o povo pede, até mesmo, eu repito, cortando na sua carne e até mesmo, eu repito, o tempo inteiro procurando pelo consenso, pela discussão intensa, pelo direito de defesa concedido a quem é acusado, conseguindo chegar à melhor média. O senhor me permite uma parte? Com muita honra, deputado Zuleia. Olha, para mim é uma honra muito grande, senhor presidente Marcos Gadelha, diretores do SBT. Eu sou uma mulher que sou fã do Silvio Santos. Eu sempre admirei muito esse grande apresentador, esse grande empresário, esse grande homem brasileiro. E a partir do momento que eu li o livro, esse livro fabuloso dele, eu comecei a admirá-lo mais. É uma capacidade de trabalho, deputado Arthur Vigílio, fora de série. São esses homens que constroem o Brasil melhor. Portanto, eu quero aqui prestar minha homenagem de deputada mulher de São Paulo, que admira esse grande empreendedor, esse grande batalhador, este homem que enfrentou dificuldades várias e que não foi fácil a vida dele, mas que eu admiro. E por isso tudo eu estou aqui para cumprimentar o senhor presidente,
deputado Marcondes Gadelha, que foi o autor dessa homenagem, e a todos os diretores do SBT, e eu agradeço à parte, meu líder incontestável, deputado Arthur Virgílio. Muito obrigado. Ter Vossa Excelência no meu discurso. Obrigado, deputado Zuleia. O novo deputado Arthur Virgílio, meu companheiro de partido, permite uma parte? Claro, com muita honra para mim. Em primeiro lugar, o que Vossa Excelência acabou de falar. Dizem que há 3 coisas que nós só percebemos o real valor quando faltam: água, luz e liberdade. Água e luz, estamos aí possivelmente diante de uma eventual crise, que aliás não acredito muito que venha ocorrer com a gravidade que se anuncia. Mas liberdade, como Vossa Excelência salientou, a liberdade de imprensa em particular. Então quero dar a Vossa Excelência os parabéns pelo início desse seu pronunciamento. Não quero me alongar, quero apenas dizer, corroborando as palavras da colega e amiga, a deputada Zuleia Cobra, eu sou testemunha do trabalho, inclusive, na área de filantropia, que é a nossa instituição, que atende usuários de drogas em Belo Horizonte, em toda Minas Gerais, já foi contemplada com prêmios e com valores substanciais em um dos programas do Silvio Santos. E eu quero até acrescentar, dizemos lá brincando em Minas, que felicidade de mineiro é estar em casa, no aconchego do lar, sentado na poltrona do papai, comendo pão de queijo e assistindo às novelas da noite. Eu agora acrescentaria, assistindo o Show do Milhão, que eu, como professor que sou há 45 anos, considero um programa altamente educativo. Parabéns, Arthur Virgílio, caro amigo, pelo seu pronunciamento que fala tanto nessa liberdade de expressão e que permite que existam órgãos como o SBT no nosso país. Parabéns também pela proposta, deputado Marcondes Gadelha. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, professor Murado, como agradeço ao deputado Zuleia pela honra de terem participado do meu discurso. Mas marcho para encerrar, senhor presidente. E digo que, se a minha ideia é que, ao contrário, o Brasil, aprofundando o seu compromisso com a democracia, aprofunda também o seu compromisso com a ética, e, portanto, não há crise ética neste país. Houve quando a imprensa era silenciada, houve quando não era possível ser tão plural o SBT. Eu digo, por outro lado, que o SBT tem a oportunidade brilhante de registrar este momento, dando oportunidade a um lado e outro de colocarem as suas posições. Tem a oportunidade e tem feito com brilhantismo o desempenho do seu papel, indo a fundo das questões. E de repente se pode ver pela tela do SBT que se há o escândalo, que se houve o furto, que se houve o desvio, isso não tem nada a ver com o governo honrado. Até porque o SBT dá a oportunidade que o governo mostre que está fazendo as investigações, que está procedendo às punições, que está até o final com o seu compromisso de ter este país cada vez mais afinado com o propósito da ética na política, mas sem o farisaísmo que, na verdade, já seria ele próprio um arranhão à ética. O farisaísmo é uma das formas de corrupção. Uma forma de corrupção muito explícita é roubar dinheiro público. Uma outra é se ser fariseu na política. Uma outra é se aparentar uma santidade que às vezes não se tem. Uma forma muito clara de se ser sério é se ser sério até admitindo defeitos que se pode encontrar ao longo de um governo que se pratica. Uma forma de não ser sério é se assumir uma figura de santidade que pode, na verdade, não corresponder à verdade dos fatos quando se vai testar mais a fundo a questão. O SBT é testemunha da história, ele é plural e, portanto, ele é democrático. Uma parte, com enorme honra, deputado Janine. Deputado Arthur Virgílio, eu vou ser muito breve apenas para participar no aparte a Vossa Excelência. Com muita honra para mim. Que a maioria dos apartes que nós fazemos é na disputa política, é no enfrentamento político. Mas nesse aparte, não. Nesse aparte é uma exceção para... Isso já me dá uma grande... Para me associar a essa homenagem ao Sistema Brasileiro de Televisão, a minha experiência como político na relação com o jornalismo político, com os programas do SBT, numa relação pluralista, respeitosa, democrática, e eu acho importante firmar esses princípios quando a Câmara dos Deputados faz essa homenagem, reafirmando esses valores que marcam a história do SBT e a relação da história do SBT com a luta pela democratização do país. Muito obrigado, deputado Arthur Virgílio. Ia ser bom, deputado Janine, poder concordar com Vossa Excelência. Desta vez eu faço com enorme prazer, com enorme honra. Mas, senhor presidente, encerro de fato, ressaltando que a figura do radialista Silvio Santos simboliza o êxito do Sistema Brasileiro de Televisão.
Primeiro, ele mostra um país com capacidade de oferecer a possibilidade da mobilidade social. Segundo, ele mostra um país capaz de reconhecer o talento e, sobretudo, o talento obstinado de quem trabalha de sol a sol. No caso dele, para concluir, concluirei. Não foi apenas um destino privado, não foi um destino de meramente amealhar riqueza, mas o destino de alguém que, sendo correto, até soube que é o maior contribuinte, pessoa física do imposto de renda, alguém que, sendo correto como é, tem o interesse público, o interesse da informação, o interesse de dividir com as pessoas à sua volta aquilo que o seu trabalho está conseguindo construir. Portanto, quando eu sintetizo em Silvio Santos o êxito do Sistema Brasileiro de Televisão, e quando faço minhas as palavras do líder genuíno que se refere ao pluralismo, e para mim o pluralismo é muito importante. O pluralismo mostra as duas verdades e o Brasil pode então, quem sabe, chegar à verdade chinesa. A terceira verdade é a verdade sintética que soma as qualidades de cada um dos dois lados das duas verdades supostamente colocadas anteriormente. Eu homenageio o SBT em nome do governo, homenageio imaginando que ele representa a perspectiva de termos o Brasil cada vez melhor, proporcional à imprensa livre, pujante, moderna, tecnologicamente avançada, livre. Trouxe para você a surpresa. A moral está incorporada à lei do que digno é o obreiro do seu salário. O trabalhador persistente colherá o fruto de seu labor. O empresário e apresentador de televisão mais famoso do Brasil, Silvio Santos, insere-se na galeria dos homens perseverantes. Sua história profissional começou com a ocupação de camelô pelas ruas do Rio de Janeiro, mostrando-nos o seu desejo e o seu esforço em fazer mais, fazer muito mais do que esperavam dele. Já empresário, contrariando todos os prognósticos de criação de uma rede de televisão em 1981, não sucumbiu aos argumentos de que não havia espaço disponível naquele momento para iniciar com chance de sucesso a disputa pela audiência. Não que Silvio Santos não compreendesse o mercado. Compreendia e compreendia muito bem. O fato é que para ele era preciso criar espaço onde não havia. E assim se fez. E nessa passagem eu trago à memória uma pessoa que me é muito cara, que diz o seguinte, que o bom vendedor, ele nunca acha, ele constata. E assim Silvio fez. A condição para o êxito sempre residiu na perseverança. Os percalços enfrentados serviram-lhe de estímulo para continuar, pois pensando e agindo assim, pôde se destacar e alcançar o seu objetivo sem o risco de jamais ser confundido com os integrantes do clube dos oportunistas. Porque buscou com entusiasmo, Silvio Santos experimentou o êxtase da vitória. O SBT está consolidado e seu grande compromisso de informar e entreter os telespectadores está preservado. A liderança do Partido Progressista Brasileiro congratula toda a família do Sistema Brasileiro de Televisão, do mais elevado cargo à mais humilde ocupação, pela passagem de mais um aniversário, pois sabemos que capacidade e competência lhes sobram para que a festiva data se repita muitas e muitas vezes. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Ronaldo Vasconcelos, pelo bloco PL. A nossa história começa há 30 anos atrás, quando Silvio Santos começa a trabalhar com a televisão, através da já televisão Silvio Santos, TVS, com as suas limitações físicas e outras. Foi um ponto oficial importante, já citado em 1981, no governo Geisel, ministro das Comunicações, Euclides Quante de Oliveira, quando o aí já definitivamente empresário Silvio Santos assume a direção do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Contrata pessoas do nível de Flávio Cavalcante, cujo filho continua até hoje a trabalhar nessa emissora ou nesse sistema brasileiro de televisão. Os primeiros 10 anos são difíceis, de trabalho, dificuldades, e a própria história do sistema brasileiro de televisão mostra isso. Mas cresce também, logo depois, com a contratação de figuras como Boris Casoy,
Carlos Alberto da Nóbrega, Jô Soares. E aí, os princípios dos anos 80, lança um programa, tem muito a ver com a minha história política, senhor presidente, O Povo na TV. Lembro muito bem que, votado pela classe média, média alta e pela elite de Belo Horizonte, participava esporadicamente do O Povo na TV em Belo Horizonte, já mostrando, talvez, a minha sapiência política, procurando canais de comunicação com a população. Aí eu faço meu agradecimento público, com 20 anos de atraso, ao SBT, que me deu a oportunidade de começar a conviver, a conhecer melhor essa convivência com a população como um todo. Cedo à parte ao ilustre deputado Ricardo Zá, do PMDB de São Paulo. Senhor deputado, eu não poderia de forma alguma deixar de fazer essa parte, porque infelizmente eu não fui escolhido pelo meu partido para falar alguma coisa sobre o SBT. Mas eu queria analisar alguns aspectos que ainda não foram enfocados aqui. Eu, na qualidade de procurador parlamentar da Câmara dos Deputados, e dos 106 processos, nenhum contra o SBT. Na realidade, o SBT tem um trabalho assim digno e honrado em relação ao Poder Legislativo e contra toda a nação brasileira. Então eu quis analisar esse aspecto como procurador parlamentar da Câmara. E analisar outro aspecto também. Eu gostaria até de contar uma pequena história. Eu tive um tio que era deficiente físico. E ele reunia todos os deficientes físicos aos domingos na sua residência no bairro do Tatuapé, em São Paulo. E era uma enxurrada de deficientes físicos, um grupo grande, que iam todos os domingos assistir o programa Silvio Santos. Então eu gostaria de lembrar o lazer que a SBT, através de Silvio Santos, leva à população brasileira, para os ricos, para os pobres, para os deficientes físicos, para aqueles que estão nos hospitais. Isso é muito importante em aspecto social. Eu não poderia deixar de dizer isso. Então eu quero trazer a minha homenagem, não só pelo progresso, desenvolvimento empresarial do SBT, mas sobre o aspecto social e o aspecto de justiça, no caso da Procuradoria Parlamentar da Câmara. Então um grande abraço a Vossa Excelência, aos diretores do SBT aqui presentes. É a nossa homenagem a Silvio Santos e ao SBT. Eu queria dizer que aí as coisas começaram a melhorar. Melhorar com a participação também de um ex-deputado desta casa, Carlos Roberto Massa, que, termino, senhor presidente, que a população conhece como Ratinho. E aí eu faço até um contraponto, até para mudar um pouco daquilo que tem sido comentado aqui hoje. O nosso ator, de que eu gosto muito, Saulo Laranjeira, no seu programa João Plenário, no seu ator João Plenário, diz que está aqui para se arrumar. Carlos Roberto Massa passou aqui e não se arrumou. Agora ele se arruma definitivamente como profissional competente que a sociedade brasileira reconhece através do canal do SBT. Parabéns a vocês também que deram essa oportunidade ao Carlos Roberto Massa, o popular Ratinho, de fazer um grande trabalho de comunicação no Brasil, atendendo as classes mais pobres. Mas concedo a parte do ilustre deputado Bispo Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro. Senhor deputado, senhoras e senhores, senhor presidente, gostaria de dizer que a figura do senhor Silvio Santos, hoje é homenagem para o SBT, mas Silvio Santos e SBT se confundem. É para nós um exemplo de vida. Um homem que começou de uma vida humilde, simples, e mostrou-se competente numa das áreas mais difíceis de trabalhar no Brasil. Porque se há uma matéria, se há um produto perecível, é o tempo. A televisão trabalha com tempo. Ela não pode guardar sua matéria-prima na geladeira. E um minuto que passou, não vendeu, não teve comercial, é um dinheiro perdido. E também a televisão trabalha com algo que é mais difícil de se manter, que é a credibilidade. A credibilidade é a matéria primordial da televisão. E o Silvio Santos passa isso para a nação brasileira como um grande empresário. Nós que hoje em dia estamos carentes, desde Juscelino Kubitschek, desde outros grandes homens brasileiros, nós estamos carentes de bons exemplos empresariais no nosso Brasil, políticos e pessoas que mostrem ao cidadão brasileiro que é bom ser do lado do bem, é bom ser
responsável. E Silvio Santos hoje, se fizermos uma pesquisa no Brasil, vai ser apontado como um dos homens de maior credibilidade, respeito e responsabilidade nessa nação. Eu quero homenagear, participar dessa homenagem, não poderia deixar de participar, dizendo que ele é um exemplo a todas as pessoas que querem ganhar o pão honestamente, empregar milhares de pessoas e fazer algo pelo Brasil. Essa homenagem é muito justa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bispo Rodrigues. Eu termino rapidamente, senhor presidente, lembrando que no complexo Anhanguera, que é situada na via do mesmo nome, passam por dia 2.500 pessoas, senhor presidente. É bom que as pessoas saibam disso. Lembrar que esse programa, Show do Milhão, que também como professor tenho o prazer de assistir, que ele divulga muitas ideias, principalmente as ideias da minha bandeira parlamentar, que é a bandeira do meio ambiente, é um programa instrutivo. E hoje cedo eu perguntei que ela assistia o SBT, por que ela assistia o Show do Milhão. Ela me dizia que é pela emoção e principalmente pelo caráter instrutivo que esse programa tem. Não só pela qualidade do programa, caros diretores da SBT, mas principalmente pela informação, pela qualidade das informações que ele leva para a juventude brasileira. É importante e é criativo esse programa Show do Milhão, essa capacidade criativa que tem o Silvio Santos e toda a sua equipe. Mas eu precisava terminar falando de Minas Gerais, rapidamente, dizer que lá a SBT, através da TV Alterosa, está presente em 842 municípios. E eu quero repetir para que fique gravado, para que ninguém ache que eu estou equivocado ou errado. Em Minas Gerais, os sinais do SBT chegam a 842 cidades de Minas Gerais, que tem 853 cidades. E para terminar, eu faço, lógico, um pedido. Vamos chegar, senhor presidente, nas 853 cidades de Minas. Parabéns ao SBT, muito obrigado. Com a palavra o deputado Dr. Hélio, pelo PDT. Sistema brasileiro de televisão, logicamente, já foi aqui falado, se confunde com o próprio Silvio Santos, na sua trajetória de lutas, na concorrência difícil, mas muito bem sucedida nesses 20 anos de existência. E parte deste sucesso dependeu da luta e do talento dos primeiros 10 anos de produções independentes. Depois, numa atividade coletiva, e aí entram os técnicos, os grandes responsáveis para fazer adiante esse sucesso, abriu oportunidades de trabalho para inúmeras pessoas, para técnicos, para artistas, que ajudaram nesta conquista de uma audiência hoje inquestionável. É relevante o esforço, e aqui há de se reconhecer, de atingir-se um público constituído das famílias mais simples desse país, atingindo um dos objetivos, que é o objetivo da universalização do entretenimento, do lazer, da cultura e associadamente da informação, atingindo daí a vice-liderança do mercado nacional com as suas 108 emissoras. Em 96, o SBT, acreditando no potencial da sua equipe, acreditando no país e também consciente da responsabilidade que ele assumiu na liderança da mídia brasileira, inaugura o Complexo Anhanguera com 62 mil metros quadrados de área construída, passando a funcionar este empreendimento como um coração propulsor dos programas da rede. Um grande investimento, 120 milhões de dólares, que garante atualmente a qualidade que o mercado brasileiro está a exigir. Eu dou a parte ao nosso líder do PDT, deputado Miro Teixeira, e em seguida ao nosso colega do PDT, deputado Enio Bassi. Deputado Dr. Hélio, Vossa Excelência sabe que na nossa bancada houve uma grande disputa pela oportunidade de ocupar a tribuna nesta homenagem ao SBT. Muitos de nossos companheiros queriam aqui estar falando pelo partido e prevaleceu a indicação do Dr. Hélio, que como último argumento disse, mas eu sou de São Paulo. E eu cedi também. O SBT, que o Sistema Brasileiro de Televisão vem tendo na audiência. No Rio Grande do Sul, há cerca de 10 anos atrás, havia praticamente o monopólio da televisão e apenas uma emissora de televisão era captada pelos sinais em qualquer cidade do Rio Grande do Sul.
Não havia sequer condições técnicas de que sinais de outras emissoras lá chegassem. Hoje, nós percebemos em horários específicos o SBT batendo índices de audiência, batendo qualquer outra emissora. Em especial, quando observamos a programação de domingo, a qual mantém uma certa tradição do Silvio Santos, e certamente essa programação no Rio Grande do Sul tem batido qualquer outro tipo de programa que se apresente. Por isso, nessa sessão de homenagem aos 20 anos do SBT, nós nos engajamos, doutor Hélio, ao pronunciamento de Vossa Excelência, para homenagear o Sistema Brasileiro de Televisão, em especial o empresário Silvio Santos, que é um exemplo de empresário com coragem e que demonstra claramente que nesse país, sem coragem, não se alcança o sucesso. Parabéns ao Silvio Santos, parabéns ao SBT e parabéns a Vossa Excelência, doutor Hélio. Eu peço a anuência da casa para dar ao deputado Fernando Ferro também a possibilidade de fazer uma sua intervenção. Vossa Excelência tem mais um minuto. Senhor presidente, eu agradeço a deferência do deputado Hélio. Primeiro, parabenizando o deputado Marcos Gadelha pela iniciativa e a casa, e registrando a importância que nós entendemos e sentimos na necessidade de uma comunicação democrática, na importância da concorrência e da competição na área das comunicações, para exatamente que a sociedade tenha a segurança e a garantia que a diversidade de opiniões possa efetivamente ser um instrumento de construção de democracia e de sociedade, de cidadania. Nesse aspecto, parabenizar o SBT, aos que fazem o Sistema Brasileiro de Televisão, a sua direção e aos seus funcionários, pelo papel que tem desempenhado no estabelecimento da concorrência, da competição e na garantia da pluralidade na comunicação no país e numa sociedade democrática e cidadã. Obrigado, deputado. Incorporo também as palavras do deputado Fernando Ferro e quero dizer que esse sonho de Silvio Santos, ele tem uma grande importância porque ele transfere a permissão e a opção de sonhar para toda uma população simples do nosso país. E o seu sucesso e a prosperidade é o sonho e a opção de sonhar destes brasileiros. Parabéns. Parabéns aos famosos e aos anônimos que compõem esta grande família SBT, que contribuem todo dia com parcela expressiva de sua dedicação para este sucesso desta marca excepcional. Parabéns ao Sistema Brasileiro de Telecomunicações, Sistema Brasileiro de Televisão, por colocar o espectador em primeiro lugar. Com a palavra o deputado Eduardo Campos, pelo bloco do PSB. Em 19 de agosto de 1981, entrou no ar o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, com uma programação inteiramente voltada para as massas, com shows, com entretenimentos, programas de auditório, uma linguagem facilmente compreendida e rapidamente assumindo uma posição de destaque em audiência, contradizendo todos os números que garantiam a soberania absoluta da sua principal concorrente. Desse ponto de vista, foi um grande serviço que a SBT prestou às comunicações e à democratização da informação no país. Além de seu comandante, Silvio Santos, figura ímpar, reconhecida pela sua capacidade empreendedora e pela sua simpatia, pelos quadros dos programas do SBT, passaram outros inúmeros ilustres que ajudaram a construir de forma brilhante a história vitoriosa desse canal, desse sistema de comunicação. Foram Flávio Cavalcante, Hebe Camargo, Regina Duarte, entre outros. Para competir com a líder de audiência da televisão brasileira, o SBT investiu em qualidade, contratando profissionais como Boris Casoy, Jô Soares, Carlos Alberto Nóbrega. O SBT também foi o responsável pelo surgimento de diversas estrelas, como Ana Paula Arósio, Eliana, Gugu Liberato, entre outros que tiveram a oportunidade só no SBT de se revelar e de prosseguir na sua carreira de comunicador, de artista. Mas ouço com muita satisfação a parte do deputado Gustavo Frutti. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, inicialmente agradeço a tolerância de Vossa Excelência, prezado deputado Eduardo Campos, em conceder essa parte e cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Ao tempo que me somo também, ressaltando que talvez uma das grandes diferenças de uma democracia para uma ditadura é que justamente pertence à natureza democrática
o fato de que nada pode permanecer no sigilo. Infelizmente, o Brasil passa por um processo de mudança, o Brasil também passa, nesse aspecto, por um processo de verdade, de esclarecimento, de busca da ética e da liberdade de informação. Ao par disso, nós temos ainda grandes exemplos de empresários e empreendedores que souberam enfrentar as contradições do Brasil, principalmente do Brasil dos últimos 30, 20 anos, sabendo firmar bases para justamente reafirmar o compromisso pela liberdade, pela democracia e pela capacidade de empreendimento. Ao tempo que me somo a Vossa Excelência, nessa homenagem ao SBT, o Dr. Silvio Santos, faço também uma homenagem especial à rede, no meu estado, o estado do Paraná, na pessoa do Dr. Paulo Pimentel, que também simboliza e representa um pouco dessas contradições dos últimos 20 e 30 anos e da luta na afirmação pela informação e na afirmação como empresário independente nessa importante missão de levar a informação crítica como condição prévia para as pessoas poderem formar opinião. Incorporo uma parte de Vossa Excelência. Para concluir, senhor presidente, como vemos, senhor presidente, o sistema brasileiro de televisão não se resume somente na transmissão de som e imagem. Cuida notadamente de seus funcionários e de seus telespectadores, levando à casa de todos os brasileiros cultura, entretenimento, informação, sem falar nas campanhas sociais destinadas à melhoria da qualidade de vida de parcela considerável da população. Portanto, senhores diretores, leve aqui os parabéns do nosso bloco do PSB, PCdoB, como os nossos mais sinceros cumprimentos ao nosso comunicador, empresário e grande figura de homem público que é Silvio Santos. Em continuidade a essa sessão solene que homenageia o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, pelo transcurso do seu 20º aniversário de fundação, nós convidamos e chamamos o próximo orador inscrito, deputado Rubens Bueno, pelo PPS. 20 anos do Sistema Brasileiro de Televisão. E se nós fôssemos aqui comemorar, teríamos que dizer, esse sistema, o Esta Televisão, é do senhor Silvio Santos, conhecido como empresário, alguém que teve a coragem de dar aqui uma opção, estabelecer um novo paradigma em termos de televisão no país. E assim é que nós estamos querendo abraçar, neste imenso abraço de bem-querer, milhões e milhões de cidadãos brasileiros que se sentam em frente a um aparelho de televisão, seja em casa, seja na rua, para assistir a esses programas que já são ápices de popularidade. Sabemos todos que não foram fáceis os caminhos para chegar a este ponto. Havia uma tradição de fazer TV no Brasil, e fazer bem simbolizada pelo trabalho de um dos seus pioneiros, Paulo Machado de Carvalho. E ainda mais, a forma quase monopolística com que atuava o principal contendor, a TV Globo. É de nossa lembrança ainda, quando a Globo se instalou no país. Logo surgiram as denúncias de que havia firmado um acordo com o grupo Time Life, dos Estados Unidos, e que seria assim, e diziam, para se desculpar, os seus parceiros brasileiros, para a transmissão de conhecimentos técnicos bastantes para fazer uma televisão moderna e dinâmica. De nossa parte ficou mais evidente que uma coisa, pelo menos, os sócios americanos transmitiram: a tendência inata do capital para o monopólio, o domínio absoluto do setor em que atua. E esta era, porque teria de ser, uma preocupação de todos os que se preocupavam com a cultura, seja livresca, seja comportamental, do nosso povo. Entregar um instrumento de comunicação de massas, de um poder que é infinito, já naquela época tinha que ser preocupante. De mais a mais, o monopólio, nos primeiros anos de atuação, pode até ser progressista e representar maiores avanços no atendimento ao usuário. Mas como o uso do cachimbo faz a boca torta, a tendência, que aliás é mundial, seria ir pouco a pouco abandonando esses critérios e senhores absolutos da área agir apenas segundo os seus próprios interesses. Aí está uma das razões por que saudamos o aparecimento do Sistema Brasileiro de Televisão. Nascia ali uma concorrência, uma instigação à produção de melhores programas, de melhor remuneração aos profissionais da área, de melhor atendimento ao público exigente em que nossa gente se ia se transformando. E a concorrência, quando não predatória, quando se dá no campo... O seu sucesso está no seu trabalho. Desde criança até hoje, o seu trabalho, o seu sucesso é o fruto do seu trabalho. A sua determinação, a sua liderança. É isto que levou e que leva a este grande sucesso. E o grande líder
o grande incentivador, a sua maior virtude, depois de pensar o seu projeto, é buscar pessoas, é escolher pessoas. E Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, soube e sabe buscar pessoas, valorizar as pessoas, porque de nada adianta o capital, de nada adianta uma grande empresa, se não tiver pessoas. Aliás, o Grupo Silvio Santos não foi com capital, foi com pessoas que foi construído. E este grande líder brasileiro é que nós estamos aqui homenageando, a esta grande pessoa humana que é, sem dúvida nenhuma, Silvio Santos. Com a palavra, para uma parte, ao nobre deputado. Deputado Roberto Agenta. E o Wilton Franco me chamou e disse: Roberto, me ajuda. Passa aqui no ar comigo como advogado, fazendo aconselhamento jurídico, uns 60 dias, até que nós consigamos alguém que te substitua. Eu substituo o Fernando Leite Mendes. Você me ajuda? Eu era o advogado dele. Falei: olha, eu tenho escritório no Rio, em São Paulo. É complicado para mim. Ele falou: não, mas me ajuda nisso. Eu passei 60 dias que se transformaram em 5 anos de televisão ao vivo. Primeiro TVS, depois SBT. Começávamos meio-dia até a hora da Ave Maria, às 6 horas da tarde, num programa popular em rede Rio-São Paulo. Então conheço um pouquinho do sucesso do SBT. O Silvio Santos, ele construiu o sonho. Dizem que o homem vive da razão e sobrevive dos sonhos. Num país de sobreviventes, o Silvio Santos faz o sonho se tornar realidade. Eu vejo aqui seu diretor, em Brasília, Flávio Cavalcante Filho, Júnior, meu colega de Werneck em Petrópolis, estudamos junto, maior comedor de empada e tomador de Guaraná que eu conheci na minha vida. Eu vou revelar isso aqui, tá o Álvaro Pereira rindo ali. Flavinho, nós íamos pro recreio, ele pegava empada do Célio, da cantina, quentinha, era uma maravilha de empada. Estudávamos juntos no mesmo colégio, seu pai morava na cidade de Petrópolis, fomos colegas. E hoje o vejo com muito sucesso à frente do SBT em Brasília, que deve ser muito difícil de tocar, porque é na convivência direta com o poder, e o poder tem seus milindres, tem suas vaidades, tem suas angústias, não deve ser fácil, principalmente na área do jornalismo aqui em Brasília, se acomodar a essa situação que o poder vive em cada tempestade do dia a dia. Eu estava vendo aqui antes, o Pedro Rogério saiu, mas o Pedro Rogério voltou. Pedro Rogério eu conheci em 1979, advogado de um processo. Eu era o assistente de acusação da família de um menino que foi vítima de um ritual de magia negra em Cantagalo. E nós presenciamos a invasão com linchamento na delegacia. E indo para um local, o Pedro Rogério nessa época estava em outra emissora, ia no meu carro, porque eu, ajudado pela cidade, sendo um assistente de acusação, contratado pela família do menino, eu tinha as informações na frente e passava para o Pedro, nós já tínhamos uma amizade nessa época. E eu entrei muito rápido numa curva, quase virei o carro, era uma Fiat amarela, eu digo, o Pedro quase morreu de susto, ele estava comigo no carro. São as coisas do passado que a gente vai trazendo aqui. Pedro Rogério, um grande jornalista que também faz parte do SBT, e foi um processo curioso aquele, porque eu fui o advogado de acusação contra os homens que fizeram o sacrifício do menino num ritual de magia, e fui o advogado da família de Cantagalo em quase 30 acusados no processo de linchamento, que levei a júri e absolvi todos os 30. Então, eu tenho assim uma ligação muito íntima, e isso acabou me levando para o SBT, porque em função desse processo, debate na televisão, estive no programa do seu pai, nessa época na TV Tupi, fui convidado do processo de Cantagalo, e o seu pai mostrou a gamela onde o sangue do menino foi colocado, foi uma coisa assim, e eu me saí muito bem, houve um debate, e acabei advogando para o Wilton Franco, o Wagner Monte e o Sérgio Malandro. Na morte do Fernando Leite Mendes, acabei eu na TVS, depois no SBT. Foi uma escola para mim. Aprendi em 6 anos, uma vez, jantando no restaurante de São Paulo, encontramos o Boni da TV Globo. E o Boni botou a mão na cabeça e disse assim: Wilton,
Como é que pode vocês com uma câmera naquele estúdio que nem ar refrigerado tem? Vai o Roberto Jefferson dizer agora, vocês vão ouvir a entrevista da Cristina Roy, ia andando, levando a câmera junto, entregava o microfone para ela e saía do set. E vocês estão ganhando da gente, estão batendo no Ibope na gente, é um negócio que a gente achava até graça. Ganhávamos da TV Globo, que era campeã de audiência, e nós ganhávamos de meio-dia às 6 horas da noite, numa linha popular de programa. Já concluo, senhor presidente. Antes da CNBB fazer a opção pelos pobres, o Silvio Santos já tinha feito. E não faz com demagogia. Não é? Não faz. Antes da CNBB. Ele já fez a opção pelo pobre sem demagogia, não é? Sem prometer a salvação, sem prometer milagre, sem se dizer acima dos outros, não é? Querendo empresariar o céu, não é? Fazendo loteamento no céu ou no discurso de salvação, não é? Ou na venda das indulgências. O Silvio Santos não fez isso, não. Foi disputar, escolheu um nicho de mercado, fez a opção pelo pobre e cresceu. Quantas vezes o pobre, o que é popular, tomou conta da elite? O tango na Argentina começou no Cais do Porto, virou a música das elites. O samba no Brasil virou a música das elites, do popular ao Brasil. E o SBT no Brasil começou no popular e tomou conta das elites. Outro dia vi a Veja, o Domingão não é mais do Faustão, o Domingão é do SBT, é do Gugu. Esse é o rei do domingo. Eu vi na Veja, não foi, quer dizer, não é uma colocação de sistema de televisão para sistema de televisão. É uma outra revista, outro órgão de comunicação a mostrar que a opção popular, a opção pelos pobres que fez o Silvio Santos, está dando certo. Faz uma televisão de qualidade, faz uma televisão séria, faz um sistema de jornalismo com seriedade. Nós estamos cansados aqui na casa de assistirmos aquele jornalismo demagógico, pesado ou comprometido com interesse. O que eu acho bonito do jornalismo do SBT, meu amigo Flávio Cavalcante, meu velho amigo, meu antigo companheiro, meu amigo, é que é um jornalismo isento, sem interesse. O meu avô, que era um libanês muito inteligente, Ibrahim Tanos, ele disse assim: o meu neto, toda manchete de jornal tem um interesse atrás, nunca acredite nela. Sempre que você lê uma manchete de jornal e se ela for escandalosa, você diz: o que tem atrás? Qual interesse norteia? E a gente percebe, já concluo, senhor presidente, em muito jornalismo que há por aí, que ele encobre interesses dos capitais das empresas que disputam. Eu me lembro de uma luta, de uma queda de braço na privatização da telefonia celular no Rio, quando caminhava para um jornal que era a Folha de São Paulo, o Globo desancava o pau. Quando caminhava para o interesse do Globo, a Folha desancava o pau. E os dirigentes, no meio da luta, que era inconfessável, não podiam confessar os interesses dos donos desses veículos pela privatização, na privatização da telefonia celular, e a destroçar as reputações dos dirigentes da Telerge, dos dirigentes daquela época da empresa de telecomunicações no Brasil. E eu nunca vi o SBT se meter numa coisa assim. Nunca procurou usar o jornalismo para garantir, fazer o aval, a nota promissória, a garantia de fidúcia de contratos de troca com o governo. E isso é o cumprimento do SBT. Cumprimento do SBT. Correta postura, digna postura, não é? Tem crescido com o amor do povo, pelo amor do povo. E eu quero dar meu abraço ao sistema brasileiro de televisão, que quase completa a maioridade, 20, mais um ano vai completar a maioridade, não é? 20 anos de sistema de televisão, uma rede poderosa no Brasil hoje, em favor da causa popular, sem demagogia, a favor do pobre, sem fazer transação de interesse subalterno, de coxia ou de pé de escada com o governo. Cumprimento o SBT, na figura do seu diretor regional de Brasília, Dr. Flávio Cavalcante Júnior, meu velho amigo, meu antigo amigo de escola, o grande comedor de empada e tomador de Guaraná, e abraço a todo o sistema brasileiro de televisão, desejando que esses 20 anos, agora na entrada até o final desse século, se Deus quiser, e que nós todos juntos, pelo menos, até 2050 ainda estejamos aqui para bater palma pelo sucesso do sistema e podemos comer mais empada, tomar mais Guaraná e comer um bolo do aniversário. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho o prazer de, neste momento, registrar
com satisfação a homenagem da Câmara dos Deputados ao grupo Gangue do Arnaldão Mela Convenção. Mas a gente conseguiu efetivamente um resultado que dentro das líderes políticas é normal, para o Silvio era estranho. E o Silvio até ficou chateado comigo. Apenas uma pessoa acabou achando que aquele resultado era favorável ao Silvio. Está aqui na mesa, o Sandoval. Sandoval me ligou no dia seguinte e falou: olha, você fez um bem para o Silvio. O Silvio não aceita, não concorda, mas o fato de ele não ter entrado na política vai ser alguma coisa que lá na frente o Silvio vai reconhecer. Sandoval foi o único que disse isso para mim no dia seguinte. E é verdade. Depois de 95, quando uma comissão desta casa tentou questionar a liderança, tentou criar problemas por interesses escusos para o grupo, o Sandoval ligou para mim e disse que o Silvio queria falar comigo se eu iria atendê-lo. Falei, lógico que eu atendo, eu sou político, eu atendo o Silvio. Atendi o Silvio e efetivamente, em 95, acabei dentro da casa, dentro de uma comissão parlamentar aqui na Câmara dos Deputados, colaborando para esclarecimento de fatos que efetivamente mostravam que aqueles que estavam tentando atingir o Silvio, tentavam atingir o Silvio porque ele estava incomodando. Ele estava chegando onde chegou hoje o SBT, num patamar de importância dentro da televisão brasileira. Então, eu procurei demonstrar aqui o outro lado do Silvio. O Silvio que tentou ser político não conseguiu, como diz o Sandoval, ainda bem para ele que não conseguiu, e o SBT continua nessa carreira extremamente progressista dentro da televisão brasileira. E companheiros que estão aqui hoje, já vou dar uma parte a Vossa Excelência, deputado Costa Ferreira, como Pedro Rogério, Álvaro Pereira, que militaram pelo SBT e conhecem a vida política desta casa, sabem como é extremamente importante esta vivência. E a homenagem, então, ao Silvio Santos, ao Sistema Brasileiro de Televisão, é a coisa mais justa que se faz, porque foi um grupo nascido das dificuldades e que conseguiu atingir hoje condições de poder enfrentar toda a poderosa Globo em igualdade de condições e chegar efetivamente aonde chegou. Portanto, neste momento, cumprimentar o grupo é simplesmente uma obrigação desta casa pelo que representa na televisão brasileira o SBT. Concedo a parte ao nobre deputado Costa Ferreira. Nós estamos diante de um acontecimento que alegra, que satisfaz e que dá prazer se ouvir o SBT. Quero parabenizar também aqui o seu representante, dizer que o Brasil está feliz com o SBT, porque o Silvio Santos tem tido a honradez e a responsabilidade de transmitir para o Brasil aquilo que o Brasil realmente está interessado em ouvir, porque basta de violência, basta de traumas e basta de traumas. Parabéns. O respeito pelo SBT e ao deputado Paulo Otávio, eminente representante de Brasília, mas antes de conceder os apartes, nós homenageamos os diretores, homenageamos o Silvio Santos, homenageamos todo aquele. Eu queria apenas abrir um parênteses e falar de um programa do SBT e homenageando a esse programa, homenagear toda a programação brasileira de televisão. Eu queria traduzir essa homenagem a todos aqueles que aparecem na telinha do SBT, na pessoa da Hebe. A Hebe, que efetivamente é uma marca da televisão brasileira, sem dúvida nenhuma, deve ser a mais antiga das pessoas que tem hoje o espaço cativo na televisão brasileira, a Hebe. E então, em nome da Hebe, eu quero cumprimentar todos aqueles que fazem da programação do SBT um sucesso. Parabéns a você, Hebe, você certamente é uma pessoa que encarna na tela do SBT a imagem de toda a programação do SBT. Concedo a parte ao nobre deputado Eurico Miranda. Deputado Arnaldo Faria de Sá e ilustres representantes do SBT. Eu já tive como presidente do Vasco a oportunidade de prestar uma homenagem ao SBT. Prestar uma homenagem especialmente ao seu presidente Silvio Santos. E tenho novamente a oportunidade agora como deputado de prestar essa homenagem. Essa homenagem que eu presto ao Silvio Santos é basicamente não ao comunicador Silvio Santos, não ao gerador de empregos, mas eu presto ao homem que consegue
consegue enfrentar a toda poderosa. Se não fosse o Silvio Santos, nós teríamos hoje, única e exclusivamente, um veículo de comunicação. Não é um veículo de comunicação, é uma organização que transcende da televisão, passa para as rádios, passa para os jornais e de uma forma esmagadora reprime aqueles que tentam se insurgir contra as suas vontades. E eu vejo no Silvio Santos esse homem que conseguiu enfrentar essa organização, dar uma opção. Infelizmente eu ainda não consegui convencê-lo a ter uma opção também, a dar uma opção no esporte. Ele tem hoje como um diretor uma figura que é ligada ao esporte, que é o Maluf, que conhece bem toda essa situação. Talvez ele possa vir a convencer o Silvio Santos a dar esta opção que nós todos estamos precisando. Então eu quero deixar aqui mais uma vez registrada a minha homenagem a essa figura que permite que nós ainda acreditemos que nós podemos vencer esse monopólio e que infelizmente nos oprime. Aparentemente é um benefício, mas na verdade está oprimindo principalmente aqueles que são ligados ao esporte. Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço a oportunidade, o nobre deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu cumprimento a mesa, cumprimento os diretores da SBT, o Luiz Sandoval, o Roberto Maluf, o Flavinho Cavalcante, nosso diretor em Brasília, eminente. Presta homenagem aos 20 anos do sistema SBT e eu aproveito para não só parabenizar os diretores presentes, mas a todos que compõem aquela instituição, o sistema brasileiro de televisão. Mas sem dúvida alguma, não há quem possa deixar de evidenciar a figura do comandante de todo esse exército, que é o nosso querido Silvio Santos. Pude constatar, senhor presidente, meu caro Arnaldo Faria de Sá, a sua popularidade, a sua vitória já consagrada junto ao povo, o povo humilde, e pude observar isso durante o desfile, quando ele foi homenageado por uma escola de samba do Rio. Foi sucesso, eu estava no sambódromo e pude assistir, logicamente torcendo para minha Beija-Flor e participando, mas pude assistir quanto ele é um homem popular, quanto a sua luta, a sua tenacidade é hoje correspondida e o povo o aplaude em todo instante. Por isso, quero homenagear, quero me associar a todas as homenagens, à iniciativa do deputado Marcondes Gadelha, pela homenagem que se presta hoje, pelos 20 anos, mas muito mais, para que leve um abraço àquele guerreiro que deve trazer marcas e cicatrizes no peito, mas marcas e cicatrizes que ele sabe que são troféus que ele adquiriu ao longo da sua luta. Parabéns à SBT, parabéns aos seus diretores, funcionários, enfim, a toda aquela casa e principalmente ao nosso querido Silvio Santos. Novamente registrando a presença marcante do Sandoval, do Maluf, do Flavinho, aqui na mesa, homenageados pela Câmara dos Deputados, ao Zé Francisco, da liderança, a todos os presentes, e dizer, para encerrar, uma frase que é famosa e que fica marcada por todos sempre na televisão brasileira, pelo tempo que já passou e pela certeza de muito tempo que ainda vai acontecer. Silvio Santos, vem aí. Em nome do deputado Marcondes Gadelha, que teve a iniciativa de propor essa sessão solene em homenagem aos 20 anos do Sistema Brasileiro de Televisão. Essa presidência quer agradecer a presença de todos, em especial cumprimentar o deputado Marcondes Gadelha pela iniciativa, cumprimentar os diretores do SBT aqui presentes, Dr. Luiz Sebastião Sandoval. Sr. Flávio Cavalcante Júnior. Em nome deles, cumprimentar a todos os funcionários do SBT, do mais simples e mais humilde funcionário
até o seu grande expoente, que é o senhor Silvio Santos. Desta forma, está encerrada a presente sessão de homenagem ao SBT. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. A homenagem da casa mais importante do país, a Câmara dos Deputados, aos 20 anos do SBT. Eu decidi reavaliar a minha vida. E isso significa descobrir alguma coisa além do que está apenas ligado ao universo do glamour. Denis, o Pimentinha ataca novamente. Feliz aniversário, George. Manchas. Marta! O quê? Eu estou com novas manchas.